Notícias sobre corrupção no Brasil são frequentes. Gente, é uma roubalheira atrás da outra. Agora, imagina se isso acontecesse dentro da igreja, com os dízimos que você devolve a Deus. A corrupção não é nova na humanidade. Desde a entrada do pecado, o homem cobiça aquilo que não é seu. A gente vê isso na história de Jacó e Esaú, nos irmãos de José, na história de Davi, e a lista é muito longa. O pecado que habita em nós é forte, e uma das maiores tentações do homem é o poder. E o dinheiro traz esse poder. Por isso, ele pode ajudar você a comprar o que você quer, controlar as pessoas, inclusive comprar a felicidade. Só besteira. Marcos 11 conta o episódio em que o próprio Jesus esteve de frente com a corrupção do povo. Aquela famosa cena, Jesus agitado, derrubando mesas nas pessoas que faziam comércio ali na frente do templo, expulsando geral dali porque aquele era um local de adoração e não de comércio. Jesus inclusive chama aquelas pessoas de ladrões, o que indica que os líderes provavelmente estavam de alguma forma lucrando com aquilo de forma corrupta. Quem sabe tinham feito algum tipo de acordo com os comerciantes para que recebesse alguma parte autorizando o comércio no templo, enfim. Mas o fato é que os líderes eles ficaram extremamente incomodados com a atitude de Jesus. Aqueles líderes adoravam desfilar a própria religiosidade, mas estavam cheios de ganância e cheios de pecado por dentro, aproveitando para fins egoístas até mesmo as ofertas do povo. Agora, olha só que incrível, no capítulo 12, logo depois de Jesus combater a corrupção dos líderes religiosos, aconteceu uma das cenas mais curiosas da Bíblia, que é exatamente o contraponto do que os fariseus faziam. Marcos capítulo 12, verso 41 diz que Jesus literalmente se sentou perto do gasofilácio, que era onde as pessoas levavam as suas ofertas. E ele ficou ali, observando como as pessoas estavam dizimando. Eu consigo imaginar essa cena, sabe? Jesus ali no cantinho, olhando, com a mão no queixo, observando, vendo cada um levar o seu dinheiro. Por que ele fez isso? Ótima pergunta! Eu acho até que podia ser meio incômodo, né? Imagina alguém ali vendo, olhando o que você estava fazendo, quanto você estava doando. Bem, primeiro ponto é que essa atitude de Jesus nos ensina algo tremendo. Nos ensina que Jesus observa a forma como eu e você entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Sempre foi assim. A primeira oferta da humanidade, por exemplo, o sacrifício de Abel, foi avaliado e considerado mais excelente do que o de Caim. Jesus ainda está presente toda vez que nós levamos as nossas ofertas a Ele, pessoalmente ou de maneira eletrônica. Ele sempre avalia como nós o adoramos por meio dessas ofertas. Sabe, Ele consegue avaliar o seu coração e a sua intenção no momento da sua doação. Por isso você deve sempre se perguntar, será que o meu coração está limpo? Será que os meus pecados foram confessados? Será que eu sou capaz de discernir o seu sacrifício e a sua oferta por mim? Será que eu fiz o que foi possível para reparar qualquer relacionamento danificado com outros seres humanos? Suas doações para Deus vão muito além da sua atitude de depositar dinheiro num gasofilácio ou fazer um pix. A verdadeira oferta está no estado e na atitude do seu coração. Aos olhos dos homens, que não podem julgar o coração, as ofertas são aceitas pela igreja, mas aos olhos de Deus, que observa o seu coração, elas podem estar sendo rejeitadas. Isso fica ainda mais claro quando uma senhora, uma viúva, totalmente humilde entra em cena. E a Bíblia diz que então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequenas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si, aos seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou na caixa de ofertas muito mais do que todos os outros. Todos deram o que lhe sobrava, mas ela deu da sua pobreza tudo que ela tinha para viver. Marcos capítulo 12, verso 42 a 44 diz isso. Isso é muito lindo, né? Enquanto muitas pessoas ricas depositavam grandes quantias, Jesus não falava nada, mas assim que ele viu a oferta da viúva, ele não aguentou e ele falou com os discípulos porque ela deu uma oferta gigante, muito maior do que a de qualquer outra pessoa que tinha comparecido ali. E aí você fala, BJ, mas como ela deu a maior oferta de todas, se a própria Bíblia diz que alguns depositavam grandes quantias e ela depositou apenas 2 moedinhas de bronze. Será que Jesus está ruim de matemática? Segundo ponto, na verdade, gente, Jesus não está ruim de matemática. Esse era só mais um princípio lindo do reino de Deus. Que princípio é esse? Gente, fica claro, pelo relato aqui, pelo relato da viúva pobre, que a estimativa de Jesus a respeito do que a gente doa não é baseada na quantia, mas é baseada na intensidade do que a gente dá. A avaliação dele não é sobre quanto você dá, mas sobre o quanto você abre mão. Sabe, isso só faz sentido quando a gente tem uma abordagem de proporção. Ele explicou aos seus discípulos que ela deu mais do que outros, porque ela deu tudo que tinha. Embora fosse pouco que ela deu, na proporção, na porcentagem, ela deu 100%. Aos olhos dos homens, era apenas 2 moedas, que não valiam nada, mas aos olhos de Jesus, era uma entrega total, porque era tudo que ela tinha. Era um ato de confiança em Deus. Ela deu tudo o que tinha.
E assim, ricos e pobres podem expressar a sua entrega com confiança a Deus em suas ofertas. Caso contrário, uma pessoa menos favorecida, ela nunca poderia expressar o seu tamanho e o tamanho da sua entrega se Deus não considerasse a entrega como uma porcentagem. Sabe, gente? É claro que o dinheiro não é a única forma de expressar a sua entrega, mas sem dúvida é uma das mais significativas. Porque é com dinheiro que você coloca a comida na mesa da sua casa. É com dinheiro que você fornece educação e saúde para sua família. E observa o tamanho da confiança daquela viúva, porque ela sabia que Deus continuaria sustentando ela, mesmo ela dando tudo que ela tinha. Uau! Que fé tremenda. E aí a gente chega no terceiro ponto. Além do fato de que essa doação sempre representa uma proporção do que Deus concedeu antes, essas pessoas são regularmente lembradas de que Ele sempre é o primeiro a dar. Como primeiro, Ele não espera deles nada daquilo que Ele já não tenha fornecido antes. Essa doação, portanto, se torna apenas uma resposta grata à doação de Deus, nunca uma tentativa de ganhar mérito, o que seria ofensivo ao Senhor. E agora a gente chega na pergunta que eu fiz lá no início do vídeo. Será que existe corrupção dentro da igreja? Como lidar com a insatisfação que vem do nosso coração ao ver como os recursos da igreja são administrados? Sabe, o elogio de Jesus à oferta da viúva pobre é uma repreensão aberta àqueles que relutam em devolver os dízimos e dar as ofertas porque suspeitam que existam erros na administração da igreja. Se você parar para pensar comigo, a viúva provavelmente tinha razões suficientes para não doar, porque ela convivia com a corrupção dos líderes que era evidente naquele momento. Ela sabia daquela mesma corrupção que Jesus combateu no capítulo anterior a esse. Ela não tinha nada, provavelmente nem o que comer. Então por que ela daria tudo que tinha, ainda mais para pessoas que administrariam mal aquele recurso? Ela estava na presença de Jesus, poderia inclusive dizimar diretamente para ele. Afinal, o ministério dele foi maior do que qualquer ministério de qualquer sacerdote que já existiu. Mas não. Jesus elogiou a doação daquela mulher, a doação que ela fez no templo, mesmo sabendo da corrupção que existia ali. Sabe, gente, existem muitos murmúrios por aí, questionando inclusive a forma como os recursos da igreja são usados. Eu digo que esses recursos são sempre usados da melhor maneira possível, mas também afirmo que são administrados por homens, que podem errar e que por vários momentos falham também. Isso não justifica mudar os princípios estabelecidos por Deus. Nem o próprio Jesus, que é Deus, ordenou que o dinheiro fosse usado de uma forma diferente, mesmo tendo consciência naquele momento que ele não estava sendo bem administrado. Eu e você não podemos dizer o destino correto da doação, da nossa devolução. Só temos que ser fiéis e Deus cuida do resto. Tá bom. Eu não quero falar que a gente tem que aceitar escândalos de maneira submissa, mas a gente tem que trabalhar ativamente, de outras maneiras, e não desobedecendo os princípios de Deus. Nós vemos por aí que a religião se tornou comércio. Apelos são feitos para literalmente extorquir pessoas, vendas de orações, de coisas sagradas, que prometem realizar milagres na vida, assim como Jesus fez lá na porta do templo, a gente tem que fazer, combatendo e derrubando esses princípios. A gente, no entanto, nunca deve desobedecer o princípio do céu, que é dar um dízimo de maneira proporcional, 10%, e saber que o lugar onde a gente deposita esse dinheiro é no templo que hoje representa a igreja. Que Deus abençoe você e que você seja fiel em tudo aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Resumindo, então, primeiro, Deus se importa com as suas doações. Segundo ponto, Deus avalia a forma como você doa. Terceiro ponto, Deus pede uma porcentagem, porque assim todos podem dar de maneira igualitária. E quarto ponto, não importa tanto a quantidade, mas sim a qualidade da oferta e do dízimo que você devolve. Que Deus abençoe você, que você seja como aquela viúva, sempre disposto a dar tudo que você tem, não se preocupando na maneira como vai ser administrado, mas se preocupando apenas em ser fiel ao mandado que Deus fez. Faça a sua parte de devolver e deixe que Deus ele vai ser justo e vai com certeza tratar com justiça aqueles que não tratam esse dinheiro com a devida seriedade. Mas Deus também vai conduzir e abençoar esses recursos para que eles sejam usados da melhor maneira possível. Que Deus abençoe você. Tamo junto. E olha, escreve aqui nos comentários, sou a viúva. Escreve aí, sou a viúva. Não é que você é uma viúva não, tá? É que você é a viúva. Sou como a viúva. Representando que você, a partir de hoje, vai dar tudo que você tem e ter a disposição de devolver tudo para Deus. Assim como essa viúva fez. Que Deus abençoe você. Até semana que vem.